Nos últimos dias, o Bitcoin emendou uma recuperação até os $95 mil. Um comportamento de preço curioso, porque quando a gente observa lá fora, a gente vê S&P, Nasdaq, as bolsas americanas caindo, corrigindo, em meio a uma grande tensão geopolítica e econômica, mas o ouro subindo bem e o Bitcoin, principalmente nesse último mês, acompanhando o comportamento de preço do ouro e quebrando uma correlação muito grande que ele tem há anos com a bolsa americana. Será que a gente está vendo uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento no mercado cripto, uma mudança da forma como os investidores veem o Bitcoin, observando agora esse ativo como um ouro digital, como uma possível reserva de valor? E é isso que justifica o Bitcoin nesse último mês estar tão correlacionado com o ouro? E como que essa possível mudança que a gente está observando pode impactar o comportamento de preço do Bitcoin, do mercado cripto como um todo, para os próximos meses? Vamos destrinchar essa dinâmica, tudo o que está acontecendo no vídeo de hoje. Se você está chegando agora aqui no canal, lembrando que meu nome é Gabriel Birler, sou analista de cripto desde 2018, sou sócio da Mercúrios Cripto e esse canal aqui é feito para te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui no canal para a gente bater a meta de 10 mil inscritos. Bora lá, pessoal, e antes de começar o vídeo, queria lembrar que se você quiser uma consultoria gratuita da sua carteira, uma análise gratuita da sua carteira cripto, o primeiro link aqui da descrição, você preenche um formulário e eu e meu time, a gente analisa a sua carteira gratuitamente, depois entra em contato com você no WhatsApp e passa alguns feedbacks, pontos positivos, pontos negativos, o que pode melhorar na sua carteira em termos de ativos, posicionamento, para te deixar mais próximo do seu objetivo dentro do mercado cripto. Meu foco aqui é ajudar todo mundo a se posicionar muito bem, a corrigir os erros da carteira nesse momento de mercado, que é um momento de mercado desafiador, mas principalmente conseguir se posicionar para quando o mercado se recuperar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O Bitcoin, nesse último mês, cara, ele vem quebrando um comportamento curioso que a gente observa há muito tempo. Esse gráfico aqui mostra na linha preta o preço do Bitcoin, na linha azul o preço do S&P, a bolsa americana. E a gente consegue ver como esses dois ativos lá desde 2021, eles seguem muito correlacionados, ou seja, o preço do Bitcoin ele acompanha o preço das ações americanas. Gabriel, por que isso? Porque Bitcoin, cripto como um todo, são vistos como investimentos arriscados em ativos de risco e principalmente ativos de tecnologia. Quando a gente observa, principalmente desde a pandemia, desde o Covid, o comportamento da bolsa americana, a gente vê que poucas ações foram responsáveis por boa parte da volatilidade da alta da bolsa americana, que são as tais das Magnificent Seven, as 7 magníficas, as empresas de tecnologia, as maiores empresas de tecnologia do mundo. Aqui a gente está falando de Tesla, aqui a gente está falando de Google, de Meta, de Microsoft, empresas que hoje dominam o universo de tecnologia. Se a gente tira as Magnificent Seven, essas 7 magníficas, se a gente tira a valorização delas nos últimos anos, a gente vê que a bolsa americana praticamente não saiu do lugar. As outras ações, o resto do S&P, das ações americanas, não se valorizaram praticamente nada. E essa vem sendo a grande tese de investimento já há um bom tempo no mercado de investimentos, de ativos de risco, e cripto é visto como aquele passinho a mais de risco dentro dessas ações de tecnologia. Cara, vou investir ali em ações e ativos de tecnologia, legal, mas se eu quiser assumir um pouquinho mais de risco, eu vou para o Bitcoin. Isso justifica esse comportamento de preço tão correlacionado nos últimos anos do Bitcoin com a bolsa americana. Por mais que a gente tenha uma visão ideológica do mercado cripto como um ativo descorrelacionado, reserva de valor, etc., não é o que a gente vem observando ao longo desses últimos anos. Porém, a gente passou a ver, nesse último mês especificamente, o que eu estou mostrando aqui é o comportamento de preço em abril, a partir do dia 1º de abril, a gente começou a ver o que pode ser o começo de uma descorrelação, de uma mudança de comportamento. A gente vê na linha azul o Bitcoin subindo cerca de 10%, a gente vê o ouro subindo ali cerca de 7%, o ouro está renovando máxima histórica, atrás de máxima histórica, e o S&P, a bolsa americana, caindo ali cerca de 5%. Então o Bitcoin, nesse curto prazo, mais correlacionado com o ouro do que com a bolsa americana. E a gente consegue ver nesse gráfico aqui
Essas linhas elas mostram a correlação do Bitcoin com ouro, com S&P e com o Nasdaq, que é outro índice de ações nos Estados Unidos, mais voltado para ações de tecnologia. E a gente consegue ver justamente esse comportamento de preço que eu estou falando para vocês no último mês, a correlação do Bitcoin com ouro ultrapassando a correlação do Bitcoin com a Nasdaq e com o S&P. Primeira coisa que a gente já pode destacar nesse gráfico aqui é entender esse movimento que está acontecendo no curto prazo, mas também que em outros momentos a gente vê ali, peguei no último ano esse gráfico, a gente vê que em outros momentos na história do mercado cripto a correlação do Bitcoin com o ouro ultrapassou a correlação do Bitcoin com o S&P e com a Nasdaq. Então não é nada muito absurdo, não é nada que acontece vez ou outra e significa uma grande mudança de maré, que o mercado cripto agora mudou e todos os investidores, etc, etc. Não temos ainda informações o suficientes para afirmar que nós estamos diante de uma grande mudança de paradigma. Porém, de fato, é um comportamento de preço curioso. Por que dentro de um ambiente de tensão internacional, geopolítica, econômica, etc., o Bitcoin ele está se recuperando, ele conseguiu passar por esse rally de preço enquanto a bolsa está caindo? Existem alguns motivos para isso. Vamos tentar discutir passo a passo, ponto a ponto, cada um desses motivos, para no fim chegar a uma conclusão de o que esperar para os próximos meses, como se posicionar agora. Primeiro ponto de destaque dessa última semana, o avanço das negociações entre Estados Unidos e China. Claramente, esse é o ponto que mais vem estressando o mercado cripto pós-posse do Trump, que foi quando o mercado estendeu na sua correção e corrigiu ali cerca de 30% desde a sua máxima histórica e seguiu o movimento do mercado tradicional, né? Bolsa nos Estados Unidos caiu também por conta dessa tensão do tarifaço dos Estados Unidos, de uma possível guerra fria comercial entre os Estados Unidos e a China e uma ruptura econômica dos Estados Unidos com o resto do mundo e uma mudança estrutural na economia dos Estados Unidos que poderia fazer com que a economia americana entrasse em uma grande crise. Esse era o cenário que contou a história do primeiro trimestre, basicamente, do mercado. Um cenário de um medo muito grande de uma grande crise nos Estados Unidos e isso afetar muitos ativos de risco por lá. Como cripto é correlacionado com os ativos de risco nos Estados Unidos, então eu comentei com vocês, né, o Bitcoin sendo visto como esse mini ativo de tecnologia de risco, então primeiro você investe ali em ações, Nasdaq, etc, e depois você coloca o pezinho em cripto como um segundo passo de risco. Como o cripto tem essa correlação, a gente vê S&P e Nasdaq sofrendo, a gente vê uma perspectiva ruim para ações americanas para o futuro, porque a gente tem uma incerteza muito grande de como que vai estar a economia americana no futuro, cripto acaba se prejudicando com isso. Mas mais do que isso, além da recessão, as tarifas também trazem uma possibilidade, uma expectativa de inflação mais alta no futuro. Inflação mais alta no futuro é algo que impede corte de juros pelo Fed, que também é algo que cripto é extremamente dependente, extremamente correlacionado. Juros para baixo, menos demanda por renda fixa, mais demanda por ativos de risco. Você tira seu dinheiro da poupança, vai tentar rentabilizar de alguma forma, esse dinheiro flui para ativos de risco, para mercados de risco, para Bitcoin. Então todo esse panorama político, econômico, vinha machucando muito o mercado e ainda vem machucando o mercado desde a posse do presidente Trump e do começo desse assunto tarifaço. Porém, no curtíssimo prazo, nos últimos 15 dias aqui, a gente teve um alívio dessa tensão, muito por conta do recuo do Donald Trump, numa tentativa ali, parece, de aliviar os mercados, né? Um recuo, uma pausa nas tarifas, e também de uma postura mais amigável com a China, tanto dos Estados Unidos, da Casa Branca com a China, quanto da China com a Casa Branca, no sentido de, beleza, pessoal, estamos em um patamar insustentável aqui, a gente não quer uma ruptura completa das nossas relações comerciais, a gente não quer, de fato, uma guerra fria que vai ser horrível para a economia dos dois países, vamos sentar e conversar. Então, várias manchetes, várias headlines que chamam em relação a essa disposição dos dois lados de negociar foram saindo ao longo das últimas semanas. Isso, de fato, trouxe algum certo alívio para os mercados. Um alívio no sentido de, se esses caras sentarem e negociarem, esquece entrar numa baita crise, esquece inflação para cima, a gente vai estar com a economia americana bem e uma perspectiva positiva de corte de juros no futuro. Legal, bonito. Mas aí você deveria estar me perguntando, tá bom, Gabriel, mas se o cenário é melhor, o cenário melhorou, por que a bolsa americana não reagiu? Por que só o Bitcoin e ouro reagiu? De fato, esse alívio nas tensões não justifica
sozinho o comportamento de preço do mercado cripto. Tanto é que os investidores de bolsa não compraram esse otimismo, eles ainda estão com o pezinho atrás. Tá bom, beleza, os caras estão falando lá que vão negociar, mas são dois doidos, eu só acredito mesmo que vai ter negociação quando o negócio estiver concretizado. Por enquanto eu não estou confortável em ficar otimista. Quais então são as outras possíveis justificativas para esse comportamento de preço positivo do Bitcoin? Na minha visão aqui a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. O primeiro caminho é justamente uma visão do Bitcoin como esse ouro digital, como um ativo independente, como um ativo que, se a gente tiver um enfraquecimento, uma queda muito grande do dólar, e a gente está vendo nos últimos meses um enfraquecimento muito grande do dólar, é um ativo que pode se beneficiar como um aspirante ao trono. A gente teve algumas discussões possíveis ali entre uma briga de Trump e Jerome Powell, algumas discussões sobre a independência do Fed, independência do Banco Central americano, sobre o quanto o Trump poderia tentar influenciar na política do dólar, na política monetária do dólar, e quanto isso iria escancarar como o dólar é uma moeda passível de manipulação de algumas figuras e a importância do Bitcoin nesse tipo de cenário. Alguns bancos, alguns especialistas vêm defendendo essa tese de que o Bitcoin ele vem se beneficiando muito por conta de ser esse ouro digital. De fato, eu acredito que todas essas tensões que a gente está vivendo são muito importantes para a construção da narrativa do Bitcoin. O Bitcoin serve para isso. Olha só, gente, olha só como o Bitcoin é muito melhor do que as moedas fiduciárias. Olha só como o Bitcoin ele pode sim ser um substituto ou um complemento para o ouro, mas na minha visão isso é uma construção de narrativa de longo prazo. Não é o que vem justificando a alta de cripto no curto prazo, a alta do Bitcoin no curto prazo. Para mim, na minha análise, essa é uma visão utópica do que de fato move o mercado cripto e de fato como os investidores observam o mercado cripto. E é por isso que eu vou para o segundo pilar aqui da minha análise. O Bitcoin ele está subindo, ele está se beneficiando num movimento de busca de ativos de risco alternativos, ativos de risco descorrelacionados com a economia americana. Esse gráfico aqui eu mostro desde o começo do ano o comportamento de preço do EFA, que é a linha azul desse gráfico, subindo 10%, e do S&P, Bolsa Americana, caindo 10%. Gabriel, o que é esse EFA? O EFA ele é a soma dos principais índices de ações do resto do mundo. Ásia, países emergentes, Europa. O que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra que por mais que a gente esteja vivendo uma crise na Bolsa Americana, nos mercados americanos, nós não estamos vendo o mesmo no resto do mundo. As bolsas ao redor do mundo estão subindo. Por que isso? Porque os investidores de risco estão rotacionando o seu capital. Pensa comigo, pensa com a cabeça de um grande investidor que investe rios e rios de dinheiro em ativos de risco que precisa rentabilizar ali o capital dos seus clientes. Um investidor profissional. Eu estou investindo em bolsa nos Estados Unidos há praticamente uma década e meia. Desde 2008, a principal tese de investimento do mundo é ações de tecnologia. Eu venho enfiando dinheiro e concentrando boa parte do meu capital em ações de tecnologia. Ah, Gabriel, você pode investir em qualquer bolsa ao redor do mundo. Puta, cara, eu vou investir no Ibovespa, correr esse puta risco político que tem no Brasil. Eu vou ficar inventando moda de ficar investindo em Ásia, China, com risco de ditadura que tem lá, Europa, com um problema demográfico absurdo, de imigrantes, etc. Não, cara. Ações de tecnologia aqui, eu compro minha açãozinha da Apple, da Tesla, da Microsoft e é o que está funcionando. E essa vem sendo a historinha dos mercados de risco nos últimos 15 anos. Só que agora, esse investidor ele olha para a carteira dele, ele vê o S&P, a Bolsa Americana, caindo, e ele vê uma incerteza gigantesca do que vai acontecer no futuro com essas ações. Porra, tenho aqui boa parte da minha carteira em Apple, só que a Trump tá taxando lá a China, cara. Tá aumentando o imposto do iPhone. Como que isso vai afetar a venda de iPhone? Será que esse tarifaço vai causar uma grande recessão nos Estados Unidos? O Trump está querendo mudar completamente a balança comercial, ali, a dinâmica econômica nos Estados Unidos. Será que de fato isso vai impactar a margem de lucro, a receita, o custo das empresas que eu invisto? Cara, não estou mais confortável. Não estou mais confortável em ficar com boa parte da minha carteira de risco em ações nos Estados Unidos. Eu vou ter que colocar em outra coisa. Vou ter que buscar alternativas. Vou investir no quê?
Aí o cara vai lá, olha e fala, pô, Ibovespa, cara, o valuation do Ibovespa da Bolsa Brasil, ou seja, o quanto que a Bolsa tá valendo em comparação com o quanto as empresas deveriam valer, tá muito barato. Caraca, verdade, o Ibovespa ele tá deixado de lado, de escanteio faz 10 anos. Pô, ninguém lembra desse cara, vamos voltar a investir lá. Não, e a Índia? Pô, verdade, a Índia existe. E a China? Não, verdade, tem a China. E a Europa? Porra, legal, cara, a Europa tá cortando juros pra caramba. Enquanto os juros nos Estados Unidos tá lá nas alturas, na Europa não. Caraca, velho, realmente dá pra botar dinheiro na Bolsa Europeia. Então, esse movimento de busca por alternativas de risco vem causando esse gráfico que tá na tela. Vem mostrando uma valorização dentro desse caos generalizado, uma valorização das bolsas, dos principais índices de bolsa ao redor do mundo e uma desvalorização do S&P. E junto com isso, eu entendo que nesse movimento de busca por alternativas, o Bitcoin ele se encaixa justamente como um ativo de risco que não depende da economia americana. Por mais que ele viva essa dependência, essa correlação histórica com o S&P, com o Nasdaq, nesse momento ele serve ali como um ativo que não depende da economia. Que se você tem um futuro de crise nos Estados Unidos, mais juros para baixo, corte de juros, que essa é a projeção, essa é a expectativa para os próximos 6 a 12 meses aí, um movimento prolongado e grande de corte de juros, se é realmente isso que deve acontecer, o Bitcoin ele se encaixa muito bem aí, porque ele é uma alternativa para investidores de risco que não querem correr todo esse risco nos Estados Unidos. E ele se beneficia de corte de juros. Então falar que essa alta recente de cripto, do Bitcoin, tem a ver com o Bitcoin passar a ser visto como ouro, eu não tenho tanta certeza assim. Seria uma quebra de um padrão histórico que eu ainda não tenho informações suficientes e confiança para afirmar isso. Mas, de fato, o mercado cripto ele começa a aparecer e ser visto como os investidores como essa alternativa. E aqui a gente começa a levantar as dúvidas, porque são muitas dúvidas para a gente responder o que esperar daqui para frente. E a principal pergunta que a gente precisa responder é se essa correlação, essa descorrelação, na verdade, né, essa quebra de padrão, ela vai se manter. Os investidores continuarão olhando para o mercado cripto como uma alternativa ou eles continuarão olhando para o mercado cripto como um ativo correlacionado com a Nasdaq? Então, se Nasdaq e S&P está caindo, cripto deveria estar caindo também. Eu acredito que não. Eu acredito que a gente pode sim ver um movimento de demanda por cripto como esse ativo alternativo. Algo que a gente começou a ver agora e que pode sim ter um movimento prolongado ao longo dos próximos meses. Por quê? Porque a gente tem uma expectativa de avanço nas negociações entre Estados Unidos e China, o Trump, a Casa Branca, o Jeremy Powell, todos estão se mostrando extremamente dispostos a não deixar a economia americana entrar numa crise e os mercados quebrarem, e a gente tem expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. São dois movimentos que estão no radar, não no curtíssimo prazo, tá? Não é algo que vai acontecer em 30, 60 dias, muito provavelmente, mas a partir de junho, julho, ali, segundo semestre, é um movimento que a gente deve ver acontecer. É por isso que a minha visão de mercado, e eu venho reforçando isso em praticamente todos os conteúdos que eu faço aqui, é de que eu enxergo sim o Bitcoin renovando máximas históricas e buscando ali um patamar de $150 mil ao longo dos próximos 12 meses. Por quê? Porque os catalisadores positivos, os eventos positivos continuam no nosso radar, continuam sendo vistos ali no futuro. E agora, mais do que nunca, a gente consegue ver que os investidores estão olhando para a cripto como que realmente que é um ativo de risco, mas que não depende da economia americana, não depende de guerra tarifária, não depende de nada disso, que possui a sua dinâmica própria. E, na verdade, a única coisa que cripto depende é corte de juros, juros para baixo e liquidez entrando no mercado. E liquidez entrando no mercado é algo que a gente já está vendo. O M2, que é o índice de liquidez global, ele já renovou sua máxima histórica e ele continua subindo e subindo e subindo. Normalmente, o Bitcoin ele acompanha o M2, ele acompanha essa liquidez um pouco atrasado, né? Dinheiro começa a ser injetado no mercado, passa ali 1, 2, 3 meses, o Bitcoin vai e acompanha o movimento. Será que a gente vai seguir esse padrão de novo, mais uma vez, igual vem sendo ao longo dos últimos 10 anos? Eu acredito que sim, porque cripto é um ativo de risco e a gente está com um panorama positivo para ativos de risco como cripto para os próximos meses. Por isso, o posicionamento agora é entender que é importante sobreviver no curto prazo,
Existem dúvidas se esse rally de preço ele é sustentável no curto prazo, porque a gente está muito na mão de manchetes, a gente está muito na mão do que Trump e Xi Jinping ficam lá falando um para o outro e se atacando, e isso pode trazer mais volatilidade no curto prazo, mas sobreviver, não entrar num buraco, não assumir muitos riscos desnecessários nesse curto prazo e aproveitar as oportunidades para se posicionar, para quando o Bitcoin de fato voltar para cima de $100 mil, para cima do all-time high, e quem sabe, é algo que eu espero que vai acontecer, buscar patamares de 120, 130, 140 mil dólares ao longo dos próximos meses. E aí sim, nesse movimento, realizar lucro, colocar lucro no bolso e ir reavaliando o cenário de mercado. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua opinião, cara. Por que você acha que o Bitcoin tá subindo correlacionado com o ouro? Você acha que de fato essa descorrelação está acontecendo, ou você concorda com a tese que cripto é ativo de risco descorrelacionado, alternativo? Essa discussão é sempre muito legal, eu quero ouvir você aqui nos comentários, vou responder todos os comentários também, sempre respondo, tá? E deixa também a sua sugestão para os próximos vídeos. Venho fazendo muitos vídeos de macroeconomia aqui do canal, venho fazendo menos vídeos sobre moedinhas, sobre altcoins, que é algo que vocês gostam, mas nesse momento é muito importante a gente entender todo o panorama macro e se posicionar muito bem. Lembrando que se você quiser a consultoria gratuita também, primeiro link aqui na descrição para você entrar em contato comigo, conversar comigo lá no WhatsApp e eu avaliar a sua estratégia como um todo. Sempre rola um papo muito legal aí com todo mundo. E deixar o like, que é muito importante para mim, se inscrever aqui no canal para eu te ver no próximo vídeo. Próximo vídeo, domingo, terça, quinta e domingo, sempre, toda semana aqui no canal. Até mais.